Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula sobre o tema dessa semana 24 do desafio de redação Nota 1000. Então, vou colocar aqui uns slides, a gente vai acompanhar. A partir desses slides, a gente vai debater os textos motivadores dessa semana 24. Em seguida, a gente vai ver repertório sociocultural que serve para esse tema. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, com um pouco de paciência, que meu computador é um pouco lento. Então, gente, enquanto o computador não resolve colocar em tela cheia, enquanto ele resolve colocar o slide em tela cheia, queria falar com vocês sobre algo bem chato que aconteceu a semana passada, né? Muita gente plagiando, então tenham bastante cuidado, porque eu estou bastante ligada nessa coisa de cópia, certo, gente? Da internet, não dá, né? A gente se esforçando aqui para dar uma aula legal para vocês, né? Sempre abordando o tema da redação, trazendo também conteúdo, explicações sobre a estrutura da redação, aí vocês vão e copiam da internet, não foi uma coisa muito legal, né? E quem se prejudica é quem? Vocês, né? Por quê? Porque vocês estão perdendo a oportunidade de treinar para o Enem, né? Mas vamos refletir um pouquinho, né? E fazer a coisa direitinho, né, gente? Eu sei que é cansativo, que cansa e tudo mais. Toda semana escrevendo uma redação, mas é uma atividade necessária. Então, vamos lá para o tema dessa semana, o desafio de redação Nota 1000. Nós tivemos o tema Na Escola com Respeito, combate à violência e indisciplina nas instituições de ensino. É um tema também fácil, né? É um tema bem fácil, até porque está bem dentro da realidade de vocês. É algo que vocês, boa parte de vocês, vivencia no dia a dia da escola. Então, vamos ver aqui, vamos entender esse tema direitinho. Olha só, eu tenho. Na escola, com respeito, combate à violência e indisciplina nas instituições de ensino. Então, olha, quais são as palavras-chave que eu tenho aqui? Ó? Violência e escola, né? Que é do mesmo campo semântico aqui que é instituições de ensino, né? Eles, de certa maneira, está querendo dizer basicamente a mesma coisa: escola, instituição de ensino, ok? Então, tenho que pensar nisso, nessa violência que está sendo produzida dentro das instituições de ensino, dentro das escolas, certo? Mas eu tenho que pensar em outras coisinhas também aqui dentro desse tema, né? O principal é isso, mas vamos pensar mais, olha só. Essa violência, né? Não é só violência, violência e indisciplina, né? Que, de certa maneira, a indisciplina também vai implicar aqui numa violência, né? Essa ação que gera uma relação. Porque, a princípio, quando a gente vê essa palavra aqui, violência, a gente tende a pensar logo nessa violência física, né? É a primeira violência que a gente pensa. Mas, em seguida, a gente também pensa na violência psicológica, na violência que se dá através da palavra, do verbal. Aí, como é dentro de escola, a gente pensa muito na questão do bullying. Entra a professora nesse tema? Entra sim, o bullying também é um tipo de violência. Mas se a gente pensa um pouquinho mais além, não tem só esse tipo de violência na escola. Pode ter, por exemplo, uma violência que parte do professor para o aluno, quando ele abusa de sua autoridade, ou vice-versa. Também pode ter uma violência que parte do aluno para o professor, né? Que muitas vezes também acontece, né? O professor, muitas vezes, ele é vítima dessa indisciplina, né? Dentro da sala de aula, ele é vítima dessa indisciplina aqui, né? E muitas vezes essa indisciplina vai ao extremo de ferir, de causar danos morais ao professor, né?
e algumas vezes até danos físicos. A gente tem diversas notícias aí, né? Graças a Deus, na nossa escola isso não acontece, nunca aconteceu, pelo menos violência física, né? Violência psicológica acontece sim, mas violência física de aluno para professor na nossa escola nunca aconteceu, que eu saiba. Desde que eu estou lá, nunca aconteceu. Mas a gente vê as notícias na TV, nos jornais, na internet, que acontece muito também, essa questão da violência física dentro das escolas, tanto do aluno para com o professor, como, em alguns casos, também do professor para com o aluno, e entre alunos também. Mas se a gente pensar de forma mais ampla ainda, essa violência também pode se dar de outras maneiras dentro da escola, em relação a professores, gestores, ou alunos e gestores, alunos e funcionários. Então, nos diversos tipos de relações que existem dentro da escola, pode acontecer a violência e a indisciplina, né? Aqui, em nenhum momento do tema, ele especifica que aluno, né? Fala a palavra aluno. Então, assim, pode se dar nas diversas relações que há dentro da escola, pode se dar a violência e a indisciplina. Mas olha só, gente, é só para falar de violência e indisciplina dentro das escolas? É só isso? Não, olha. Eu tenho que pensar em como combater essa violência, né? E à medida que se combate, que se consegue vencer essa batalha contra a violência, se adquire o respeito, né? A partir do respeito, né, eu posso conseguir vencer essa violência e essa indisciplina dentro das escolas. Então, é bom sempre a gente tentar incluir todas as palavras, é sempre uma dica que eu dou para vocês, né? Tentar incluir todas as palavras que estão dentro do tema na nossa redação, para não correr o risco da gente tangenciar esse tema. O que é tangenciar o tema? O que seria tangenciar o tema, gente? É quando a gente trata apenas de uma parte desse tema e não trata do tema como um todo, certo? Então, se eu trato só sobre, vamos supor, violência dentro da escola, eu não fugi ao tema, está dentro do tema, mas eu tangenciei, eu abordei apenas uma parte dele. Então, eu tenho que tratar da maneira como combater essa violência e essa indisciplina dentro das escolas, né? Incluindo a questão do respeito. Ok, pessoal? Tranquilo? Posso prosseguir para o próximo slide? Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro texto motivador, debater o primeiro texto motivador desta semana. Diz o seguinte: uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, põe Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Olha só, gente, como eu falei, que o tema não está focado só em aluno, né, mas nas diversas relações que existem dentro das escolas. E aqui, esse texto 1 já traz, né, uma pesquisa, apresenta uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e essa pesquisa trata justamente de professores que foram vítimas de violência, né, por parte dos alunos, né, seja física ou verbal, né, violência que se dá através do corpo mesmo ou através da palavra, né, porque muitas vezes o professor é agredido também através da palavra, né. Então, o texto 1 trata sobre isso, é um dos aspectos que se pode abordar também, né? Essa violência que parte do aluno para o professor dentro das escolas. Ok, pessoal? Então, esse trecho foi retirado do texto Brasil é hashtag 1 no ranking, Brasil é hashtag 1 no ranking da violência contra professores. Entenda os dados e o que se sabe sobre o tema, que está disponível no site g1.globo.com. Vamos para o próximo texto, que é o texto 2. Diz o seguinte: se é verdade que a violência está na sociedade e não apenas na escola, que a reproduz,
É verdade também que há violências produzidas no interior da própria escola. Muitas delas funcionam como prisões e lançam mão de formas autoritárias de manter a disciplina, baseadas mais nas interdições, no que é proibido, do que no investimento na formação de sujeitos capazes de praticar formas democráticas de convívio. As escolas produzem, assim, um contexto potencialmente violento. Para esta discussão, é necessário olhar as muitas violências que ocorrem no cotidiano da escola, as institucionais, as interpessoais, as físicas, psicológicas, simbólicas. Todas geram uma pressão contínua e que podem causar explosões, maiores ou menores, em determinados momentos e situações. Não queremos, com isso, minimizar ou justificar a gravidade das agressões dos alunos. Pelo contrário, estes fatos explicitam a situação extrema de hostilidade no ambiente escolar. O trecho foi retirado do texto Somos Todos Responsáveis pela Violência nas Escolas, que está disponível no site vladimirherzog.com. Olha só, gente. Então, aqui fala justamente, o texto inicia falando sobre essa violência que vem lá de fora, que está presente na sociedade. Se está presente na escola, né, é porque está presente na sociedade. O ambiente escolar apenas reproduz essa violência que está em um contexto maior, né? E que se o aluno vem desse contexto de violência, provavelmente ele vai inserir essa violência também dentro da escola. Mas o texto diz que isso não é tão simples, que não é apenas isso. Diz que a própria escola acaba reforçando essa ideia de violência, a partir do momento em que a escola funciona como uma prisão, né? Porque a escola, geralmente, lança mão de formas autoritárias, ela se utiliza de formas autoritárias para manter o poder, né? Então, isso, né, para manter a disciplina dentro da escola. Isso gera reações, e na maioria das vezes são reações violentas, né? Ninguém quer toda essa rigidez. A gente não consegue viver dentro de toda essa rigidez sem uma reação. Então, o texto, de certa maneira, compara essas escolas a prisões, né? Porque os alunos entram, tudo é trancado ali, né? Então, assim, a escola foca muito no que é proibido, né? No que é proibido, no que é proibido, e essa coisa do proibido gera desejos, gera vontades, né? E isso acaba causando uma certa rebeldia em alguns alunos, né? Então, assim, o texto também chama atenção para que a gente lance um olhar para os diversos tipos de violência que acontecem dentro do ambiente escolar, que não é só aquela violência física, né? Também é uma violência que o texto chama de institucional, que está dentro da própria instituição do ensino, que faz parte dela, das regras dela. Então, esse excesso de autoridade também é uma violência, né? E nas relações interpessoais, ou seja, nas diversas relações que existem dentro daquela escola, entre aluno e professor, professor e aluno, né? Funcionários, gestores e tudo mais. Essas relações geralmente têm embates, né? E isso gera violências físicas e violências, principalmente violências psicológicas ou simbólicas, né? Então, o texto chama atenção para essas questões, né? Então, vamos lá para o próximo, que é o texto 3. O texto 3 já são mais alguns dados, né? Que diz assim: quem comete violência contra quem na escola, segundo pesquisas brasileiras. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2007 e 2012. Aí, olha só, gente, aí a gente tem aqui um gráfico, né? Aí a gente tem ó, de 0 a 70. O que está em primeiro lugar é esse aqui, onde tem o A. Aí a gente aqui logo abaixo, a gente tem a legenda para a gente compreender esse gráfico. Então, o A representa aluno contra aluno. É o que mais tem violência na escola. Vocês concordam? Eu concordo. Eu acho que, pelo que eu observo enquanto profissional, né, da educação, enquanto professora, enquanto um ser que trabalha dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, eu observo que, de fato, o que mais ocorre em termos de violência dentro da escola
escola é de aluno para aluno. Não é só a violência física, que muitas vezes acontece, mas principalmente a violência psicológica, aquela violência verbal, né? Que se dá através da palavra, né? Muitos alunos buscam ferir outros alunos através da palavra. Isso é uma violência e traz consequências muito severas. Em segundo lugar, aqui na letra B, está aluno contra professor. Acontece bastante também, né? De fato, a nossa experiência confirma essa pesquisa, porque acontece muito também dentro da própria sala de aula, aquele aluno que tenta ridicularizar o professor, né, enquanto ele está dando a aula dele, né, tenta desmoralizá-lo, ridicularizá-lo, e às vezes até por uma bobagem, né, até às vezes, muitas vezes até porque o professor chamou a atenção dele, porque estava atrapalhando a aula, e meio que isso gera um embate, e o aluno acha que, tá de marcação comigo, né? Geralmente é a primeira coisa que se pensa. E aí gera uma reação, né? E muitas vezes alguns deles acabam tentando ferir ou denegrir a imagem do professor, né? E isso não é uma coisa legal, né? Em terceiro lugar, está professor contra aluno, que também existe bastante, né? Principalmente aqueles professores mais autoritários, mais presos a um ensino mais tradicional. Acontece também dele tentar agredir verbalmente o aluno, e tem casos, não é tão corriqueiro, mas existe casos até agressões físicas mesmo, né? E aqui no D nós temos aluno contra patrimônio. Existe bastante. Isso aqui acontece bastante, né, gente? O simples fato de se riscar uma carteira, isso já é uma violência contra o patrimônio, né? E acontece bastante, né? Ou de se quebrar uma carteira, quebrar uma pia, uma porta, uma lâmpada, um ventilador da sala de aula. Então, tudo isso também é violência dentro das instituições de ensino. Na letra E, nós temos aluno contra funcionário. Tem demais, inclusive eu já presenciei violência verbal de aluno contra funcionário, né? Então, principalmente contra chefes de disciplinas, aqueles funcionários que tentam ficar nos corredores tentando controlar a indisciplina dos alunos que não querem ficar dentro da sala de aula e acaba dando uma fugidinha, né? Pedindo para tomar água e fica por ali passeando. E quando o aluno é reclamado, às vezes ele também se volta contra o funcionário. E também tem no contrário, né? Também tem funcionário contra o aluno, também é um tipo de violência dentro da escola, né? Que está aqui representado na letra F. Na letra G, quase igual com a letra F, a gente tem escola contra aluno, a própria instituição de ensino, né? Que se volta de forma autoritária contra o aluno, também acontece. Na letra H, né, a gente tem professor contra professor, que também é possível, né? Geralmente, os pares tentam manter aquelas relações amigáveis dentro da escola, mas é comum também, é frequente que ocorra, né, em alguns casos, em algumas escolas, que um professor agrida o outro. E também temos aqui na letra I, pais de aluno contra professor, isso também acontece, né? Principalmente aqueles pais que são super protetores, né? Dizem, meu filhinho não faz nada na escola, ele é um amor, ele é um santo, ele só faz coisa boa, só atividade e estudar somente, né? Coisas mais, né, de estar com indisciplina, isso não, né? Então, quando às vezes o pai é chamado na escola, né? Então, às vezes, né, acontece isso também, né? Com uma certa agressão. Pode acontecer e acontece em alguns casos, né? E na letra J tem diretor contra professor, também é possível, né? Acontecer, acontece em alguns casos, em algumas escolas, isso também chega a acontecer. E em seguida nós temos diretor contra aluno, que também pode acontecer, né? É possível acontecer, e a pesquisa mostra que de fato também acontece. E em último, pessoas externas à escola contra o aluno, né? Que também pode acontecer. A gente viu aí em diversas reportagens, saiu esse ano, né, muitas notícias de alunos que invadiram, de outras pessoas que invadiram a escola e chegaram atirando, né, ex-alunos, né, ou gente que tinha alguma coisa contra alguém que estudava ali, e que gerou, né,
um grande problema, né, para a escola, né, e para as pessoas que ali estão, certo? Então, para a gente entender, veja só, esse texto 3 é importantíssimo para que a gente entenda as diversas formas de violência, né? Os diversos atores envolvidos na violência dentro da escola, né? Que não se dá apenas de aluno para aluno, né? Claro que de aluno para aluno é o que mais acontece, mas também outras pessoas podem ser envolvidas nesse processo de violência dentro das escolas. Vamos para o próximo texto, que é o texto 4. Diz o seguinte: a forma extrema de poder é o todos contra um. A forma extrema de violência é um contra todos. Esse pensamento é de uma filósofa chamada Hannah Arendt, certo? Hannah Arendt, ela é uma filósofa alemã, ela era dos povos judeus, né? Ela era uma pessoa que ela foi perseguida na Alemanha nazista e ela fundamentou muito o pensamento dela nessas ideias, né, desses abusos de poder, de guerra e tudo mais, né, que aconteceu no mundo todo, né, e que ela vivenciou na Alemanha. E assim, para ela vai distinguir poder de violência, porque ela diz que muitas vezes se confunde poder com violência. E para Hannah Arendt, o poder, na verdade, está na coletividade, porque é a coletividade quem escolhe o seu representante. Então, assim, e a gente tem a ideia de que o poder está em uma única pessoa. E para Hannah Arendt, não. O poder está na coletividade, porque é a coletividade que tem o poder de escolher o seu representante. Mesmo no caso, por exemplo, dos reis, né, que as pessoas não escolhem, mas as pessoas enxergam aquele cara como seu representante. Se todo mundo deixar de enxergar ele como representante, segundo Hannah Arendt, ele perde seu poder, certo? Então, assim, e a violência é justamente o contrário, né, do poder. A violência é quando se tenta se impor, sem que aquelas pessoas aceitem aquilo ali. E ela fala que o poder está na coletividade, porque se tem uma determinada pessoa, né, lá como representante, e as pessoas se organizam em movimentos para combater aquilo ali, né, sempre que se organizam em movimentos, que a coletividade se organiza em prol de um objetivo, essa coletividade consegue conquistar aquilo ali, porque todos juntos formam o poder, a coletividade forma o poder, certo? Então, essa frase foi retirada do livro dela sobre a violência, né? E o que é que ela tem a ver exatamente, né, com esse tema? Por que ela está colocada aqui, professora? Fala em violência, mas fala nessa relação de poder, o que será? Será que nós não temos relações de poder dentro das escolas, né? A gente tem relações de poder, e muitas vezes a violência se dá através de um autoritarismo, a violência é institucionalizada, ela está presente ali dentro da escola, dentro da própria raiz da instituição, porque em alguns casos é uma instituição autoritária, então, portanto, violenta. Portanto, se produz violência, mesmo que seja uma violência simbólica, né? E se pode mais quando as pessoas que fazem parte dessa instituição se juntam, né, em coletividade em prol de um objetivo comum, elas podem modificar o que lhe incomoda ali dentro, né? O que elas acham que está errado ali dentro. Então, portanto, essas pessoas têm poder, inclusive dentro da própria escola, né? Vamos supor que uma turma, ela se junta para escolher um representante, aquela pessoa, né, que aquele aluno dentro da sala que vai ser a voz de todos ali para fazer determinadas reivindicações, lutar por determinados objetivos da turma. Então, essa turma, ela passa a ter poder porque ela junta em coletividade, escolher um representante para lutar em prol de algo que é comum a todos, de algo que vai beneficiar a todos, né? Então,
Quando se tem o poder, né, o poder para Hannah Arendt vai ser o contrário dessa violência. Então, através do poder, dessa organização coletiva que gera o poder, eu posso combater, por exemplo, a violência, né? Então, vamos lá para o texto 5. Texto 5 diz o seguinte: falta de segurança nas escolas. Nas escolas. Violência nas escolas reproduz a violência na sociedade. Aí tem. Eu vou ler por aqui, porque aqui está maior para mim. 83,6% das escolas brasileiras mantêm os portões trancados durante o horário de funcionamento. 44,7% das escolas no Brasil têm sinais de depredação. 71,8% dos professores relataram agressões verbais ou físicas entre os alunos. 52,3% dos professores testemunharam situações de agressão verbal ou física de alunos a professores ou funcionários da escola. A fonte é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, Prova Brasil 2013, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, aqui são dados estatísticos, né? Uma pesquisa que se fez em torno dessa violência dentro das escolas, da falta de segurança dentro das escolas, né? Então, a gente vê que são dados, assim, bem alarmantes, né? Então, o próprio fato, segundo essas pesquisas, o próprio fato da escola se manter trancada já é um tipo de violência, uma violência institucional, né? Mas essa violência não se parte só da instituição, mas principalmente de alunos contra alunos, né? Então, é necessário se pensar em como resolver essas questões, né? Em como se fazer uma comunicação não violenta dentro das escolas, né? Em como se resolver as coisas através do poder da coletividade, sem necessariamente ter aquele indivíduo que pratica a violência. Então, vamos lá para o texto 6. Diz o seguinte: no filme A Onda, produção alemã, o professor Heine propõe um experimento em sala de aula que se baseia na aplicação dos princípios do fascismo a fim de desenvolver sua própria autocracia. O que começa como forma de interação diversificada se torna perigoso e motivador de posturas inadequadas e violentas. A obra, em sentido amplo, reforça o conceito de banalidade do mal, defendido por Arendt, e demonstra o perigo de posturas e ideias que, se reforçadas, caminham para a violência social. Então, aqui se coloca o link do filme, né? Caso queiram assistir o filme, esse filme é muito bom, dá para a gente pensar sobre diversas coisas, né, importantes da sociedade, inclusive é um filme que dá para usar como repertório sociocultural dentro de diversos temas, certo? Então, é um filme bem legal para vocês verem. Então, anotem ele aí no caderninho do repertório sociocultural de vocês, certo? Então, é um livro que dá também para se encaixar dentro desse tema, porque tem justamente esse professor que propõe esse experimento, né? Esse experimento de se criar essa autocracia dentro da sala de aula, né? Aplicando princípios do fascismo. O fascismo, ele é um sistema de poder, digamos assim, né? Uma forma de poder onde as coisas são impostas, são autoritárias, né? O povo não tem o poder de escolher os seus representantes no fascismo, né? Digamos assim, uma ditadura, né? Então, as pessoas que chegam a ser representantes daquele povo, elas se declaram representantes, elas se impõem através da força, certo? Através de armas, através da força, e para essa pensadora, para essa filósofa Hannah Arendt, poder não significa força nem força. Aliás, vigor, para ela é diferente, vigor de força, certo? A gente pode ganhar força, sim, através da união, da coletividade. Mas, assim, através do vigor, não se
digamos assim, o fascismo ele se impõe através desse vigor físico, através de armas, né, através dessa imposição, né, que é diferente do poder que emana do povo, né, da coletividade, segundo Hannah Arendt. E esse filme mostra isso, esse professor que tenta aplicar o fascismo dentro da sala de aula. Isso acaba se tornando algo perigoso, né? Então, também é importante que vocês depois assistam a esse filme. Aí a gente tem o texto 7, que já é um texto de uma legislação. Diz o seguinte: Lei número 13.663, de 14 de maio de 2018. Altera o artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. O presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, o caput do artigo 12 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos 9 e 10. Artigo 12. Inciso 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 14 de maio de 2018, 1197 da Independência e 115 da República. Olha só, gente. Então, aqui está alterando uma lei, né, que é uma lei de 96, né, a 9394/96, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e essa que foi, digamos assim, sancionada em 1996, e em 2018 se sentiu a necessidade de acrescentar algo mais à LDB, que é justamente algo relacionado à violência dentro da escola, a prevenção, especialmente do bullying, que é o principal tipo de violência que ocorre dentro das instituições de ensino, certo? Então, é uma lei que já tenta colocar, né, medidas de prevenção e de combate ao bullying dentro das escolas, tentando promover essa cultura de paz. Vamos adiante? Então, a gente tem aqui o texto 8, que diz o seguinte: como a cultura de paz pode ser aplicada na escola, na prática? É uma entrevista, é um trecho de uma entrevista esse texto. Então, tem essa pergunta, né? Foi perguntada a Salles Filho o seguinte: como a cultura de paz pode ser aplicada na escola, na prática? Aí Salles Filho responde: a cultura de paz é um guarda-chuva que abriga 5 campos: valores humanos, educação para direitos humanos, mediações de conflito e práticas restaurativas, questões ligadas ao meio ambiente, que chamamos de ecoformação, vivências e convivências escolares. Quanto mais a escola conseguir realizar atividades desses 5 campos, mais estará trabalhando esse tema. Por exemplo, apenas discutir valores humanos, como o conceito de responsabilidade e solidariedade, deixa de fora o contato social que gera violência. Para isso, trabalhos de direitos humanos podem colaborar. O mesmo vale para o diálogo e a restauração de vínculos pela mediação de conflito. Caso contrário, corre o risco da instituição de ensino apenas chamar os alunos para desenhar pombinhas, cantar uma música ou dar um abraço coletivo no prédio, como se a paz já se instaurasse imediatamente a partir daí, o que não é verdade. Esse trecho foi retirado do texto. Aplicar a cultura de paz na escola exige práticas combinadas entre diversas disciplinas,
que está disponível no site www.institutoclaro.org.br. Então, gente, é uma entrevista, né? Se tirou apenas um trecho que trata dessa questão, que Sales Filho diz o seguinte, né? Que não é algo tão simples de se resolver colocando os alunos para se abraçarem, para desenhar o símbolo da paz, que a pombinha que ele se refere é o símbolo da paz, né? Pomba, né? Esse pássaro branco é o símbolo da paz, né? Ou cantar uma musiquinha que essa questão da violência dentro da escola vai se resolver. É algo muito mais profundo. É necessário se discutir os valores humanos, os direitos humanos, né? Se fazer, de fato, se colocar na prática, de fato, uma educação para os direitos humanos. É necessário conversar sobre essa mediação dos conflitos, né? Tentar pensar na questão da violência e da cultura de paz como algo bem mais amplo, né? Que está dentro da sociedade, a questão da violência está dentro da sociedade, nas diversas esferas da sociedade, né? E está em diversas coisas, está no racismo, está no machismo, né? Está em muitas questões, e que isso precisa ser discutido, precisa se pensar por que o outro, o diferente, me incomoda, né? E por que eu preciso reagir de forma violenta ao que me incomoda, né? Então, assim, é necessário se pensar em tudo isso e no respeito, em como se colocar, né? Como se construir o respeito dentro dessas relações, né? Dentro das relações como um todo, na sociedade como um todo, porque a escola está incluída dentro da sociedade, né? Então, Salles Filho defende essa ideia de que é algo muito mais profundo. Não adianta só colocar para dar abracinho e cantar musiquinha de paz, que a coisa não vai se resolver. É necessário se discutir essas questões, né, se debater essas questões e, de fato, se colocar em prática uma educação para os direitos humanos, né? Para se pensar no outro, no diferente e aceitar o diferente, né? Vamos mais adiante, temos finalmente o texto 9, que diz o seguinte: preconceitos, discriminações, humilhações, desrespeito. Do ponto de vista dos alunos, algumas das violências mais sentidas e permanentes são o não atendimento de suas necessidades de aprendizagem e a falta de sentido do que se ensina e do que se aprende, que acabam funcionando como formas de submissão. Outra é a invisibilidade dos alunos gerada pela falta de escuta, de espaços de participação e de reconhecimento de suas demandas. Ao mesmo tempo, os adultos da escola têm uma rotina puxada, atuam sem condições de trabalho adequadas, que garantam tempo e espaço para se dedicar à complexidade educacional. E nem sempre são autoridades legitimadas pelos alunos. Na prática, há uma tensão entre o desafio de ensinar conteúdos e o gerenciamento de indisciplinas dos alunos. E assim, a escola não consegue cumprir sua função primordial de educar, pois ninguém aprende e ninguém educa em um ambiente inóspito. O trecho foi retirado do texto por uma escola livre de violências. Está dentro do site www.institutoclaro.org.br. Olha só, gente, fala justamente, né, da escola fazer sentido para o aluno, porque a primeira violência começa daí, né, de o aluno começa a perceber que o que está sendo ensinado não faz muito sentido para ele, né? Afinal, que importância tem isso que eu estou aprendendo, né? E, além disso, tem o outro lado da moeda, que é a questão do próprio professor, né? Que muitas vezes trabalha em ambientes inadequados, né? Faltam recursos, né? Falta tempo, porque se tem que se dedicar, muitas vezes, a mais de uma escola para conseguir um bom salário, né? Então, assim, são muitas questões, né, envolvidas nisso aí, que acaba gerando um ambiente hostil, um ambiente violento, um ambiente de tensão entre professor e aluno, entre aluno e aluno, enfim, entre as diversas pessoas que fazem parte daquele ambiente, né? Muitas vezes o professor precisa
além de ter que lidar com o conteúdo que não é fácil, o professor ainda tem que lidar com a indisciplina do aluno. Então, tudo isso torna o ambiente um tanto difícil, todas essas coisas geram tensões e acaba gerando violência dentro das escolas. Então, aí aqui nós temos a nossa proposta de redação que diz, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema na escola com respeito, combate à violência e indisciplina nas instituições de ensino, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, gente, reunir aqui alguns repertórios, né, que vocês podem utilizar na redação de vocês. O primeiro deles, gente, eu me lembrei muito desse filme quando vi esse tema, que é Entre os Muros da Escola. É um filme do ano de 2008, teve a direção de Lauren Cantet, e esse filme, ele trata muito dessa questão da indisciplina e da violência dentro das escolas. Ele é centrado em um professor, que é François Marin. Ele é um professor de língua francesa, e ele vai trabalhar em uma escola que está localizada na periferia de Paris. Então, ele e seus colegas de ensino buscam muito o apoio um do outro, porque é muito difícil se ensinar nessa escola devido à indisciplina dos alunos. E eles têm muitas dificuldades de aprendizagem. Então, François Marin tem essa escola, ele trabalha nessa escola com esses alunos muito problemáticos, é uma escola cheia de violência, né? Tensões étnicas, inclusive, né? Porque estão muito presentes no contexto da França, né? A questão do racismo entre os alunos, né? E esses alunos acabam testando a paciência desse professor, né? Mas ele fica muito determinado em transformar a realidade daquela escola, daqueles alunos. Então, esse casa perfeitamente dentro desse tema. Um outro filme, gente, eu já falei desse filme aqui em uma outra semana, que foi na semana que tratava sobre a evasão escolar, se eu não me engano, eu falei desse filme, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é muito bom, é um clássico do cinema, e ele também tem tudo a ver com esse tema dessa semana, por quê? Porque ele fala ele mostra uma escola bem tradicional, bem tradicionalista. E aí chega um professor nessa escola, isso se passa no ano de 1959, certo? Então, John Kent, ele chega nessa escola, e ele passa a ser um novo professor de inglês dessa escola. Só que ele chega para revolucionar a escola, assim, né? É uma escola super tradicional, então há essa violência institucional dentro dessa escola, né? Os alunos têm que assistir a aula lá, tudo retinho, olhando para frente, sem poder olhar nem de lado, né? Então, tudo muito certinho, tudo muito disciplina na roupa, na postura, em tudo, né? E esse professor chega revolucionando, já manda os alunos abrirem na primeira página do livro, no primeiro dia de aula, ele manda os alunos abrirem o livro e manda rasgarem aquela folha do livro. Então, e ele retoma a Sociedade dos Poetas Mortos, que é uma sociedade da sua época de aluno, ele também já tinha sido aluno dessa escola. E eles, na época dele de juventude, eles montaram essa sociedade para ler poesia, e ele consegue retomar com esses alunos, né? Só que começa uma tensão entre disciplina e liberdade dentro desse filme, né? Porque essa escola é muito rígida em termos de disciplina, e esse professor chega revolucionando, colocando a indisciplina dentro da escola, então começa a gerar essa indisciplina, essa tensão entre disciplina e liberdade dentro da escola, né? Até que isso acaba gerando uma tragédia, que eu não vou dizer para vocês porque, né? Quero que vocês assistam o filme. Então, esse filme é do ano de 1990, e a direção é de Peter Weir. E também cabe perfeitamente dentro do tema, se vocês forem tratar na redação de vocês, dessa questão da violência institucional, certo? E da disciplina dentro das escolas. Aí a gente tem um outro filme que é Escritores da Liberdade.
Então, esse filme é de 2007, a direção e o roteiro é de Richard Lagravenese. Eu acho que eu também falei sobre ele naquela semana que o tema foi ligado à evasão escolar. Então, Hilary Swank é 2 vezes premiada com o Oscar, né? A atriz, ela atua nessa instigante história envolvendo adolescentes. Esses adolescentes, eles são criados num ambiente assim de muita violência, tiroteios, agressividade. Então essa professora, ela vai oferecer o que eles mais precisavam, que esses alunos mais precisavam, que era ter voz própria. Então, quando essa professora vai parar nessa escola, ela é corrompida pela violência, né? Tem também muita tensão racial ali, a questão do racismo, né? Mas a professora, ela consegue combater esse sistema deficiente, né? Então, ela começa a lutar para que a sala dela, para que a sala de aula dela faça diferença, né, na vida dos estudantes. Então, ela começa a contar suas próprias histórias e, a partir daí, ela começa a conquistar a confiança desses alunos e passa a ouvir também a história desses alunos, né? Eles passam a compartilhar suas histórias dentro da sala de aula. Então, uma turma de adolescentes que era altamente, assim, indisciplinada, ela passa a se recuperar e as suas vidas passam a ser refeitas, né, ali, através dessas aulas dessa professora, né? E esse filme, ele foi baseado em um livro, que é o Diário dos Escritores da Liberdade. Aí tem um outro que é excelente, eu também acho que eu falei sobre ele naquela aula que eu dei sobre evasão escolar. Esse documentário vale muito a pena ver, e ele tem no YouTube, que é Pro Dia Nascer Feliz. É muito bom, gente. Esse documentário, ele compara a realidade de escolas públicas e escolas privadas dentro do Brasil e mostra, pega muito depoimento dos estudantes, sabe? E a gente vê, ele é um filme, acho que de 2006, é isso mesmo, 2006. E, assim, a gente vê que, apesar de ter sido feito há tantos anos atrás, ele está muito atual, sabe? Se você assistir hoje, você, caramba, essa é a realidade das nossas escolas ainda hoje, a gente não evoluiu muito, né? Então, eu coloquei ele aqui porque ele também trata dessa questão da violência dentro das escolas. Ele aborda muitas coisas, certo? Relacionadas à educação. Mas ele também entra dentro dessa questão da violência e das desigualdades dentro da escola. Então, vale muito a pena assistir, certo? E eu acho que também tem muito a ver com o tema dessa semana. A direção dele é de João Jardim. Um outro filme que casa muito bem com o tema dessa semana é Meu Mestre, Minha Vida. Por quê? Tem um professor, que é Joey Clark, que ele é muito arrogante, muito autoritário, e ele é convidado por um amigo, né, que é Frank Napier, e ele vai assumir o cargo de diretor numa escola que é muito problemática, essa escola. E ele já havia sido demitido de lá. Então, na verdade, ele é convidado por um professor que é muito autoritário, né? E aí, o que que acontece? Joey, ele se propõe a fazer uma verdadeira revolução dentro dessa escola, certo? E ele é um colégio onde também tem muita violência. Essa escola, ela tem consumo de drogas, tem disputa entre gangues, certo? Então, assim, é uma escola de um contexto de muita violência e Joey chega lá para revolucionar essa escola, certo? Então, é um filme de 89, a direção é de John G. Avildsen, né? E também tem tudo a ver com o tema dessa semana. Esse filme também aqui é maravilhoso, tem na Netflix, que é A Preciosa, uma história de esperança. E esse filme também tem muito a ver, porque a história se passa em uma escola da periferia. A Preciosa é essa moça aqui, né? E ela sofre muita violência dentro da escola, por ser negra, por ser gorda, enfim, por diversas coisas. Além disso, ela sofre muito, Preciosa, porque também ela é violentada em casa, e aí ela é abusada, violentada pelo próprio pai, sabe?
a mãe também não é nada legal com ela, né? E assim, ela acaba engravidando do próprio pai, ela tem um filho, o filho é apelidado de Mongo, porque ele é portador de síndrome de Down, então ela sofre diversos tipos de violência, tanto no contexto da sociedade como dentro da escola. E ela, quando ela engravida pela segunda vez, ela acaba sendo expulsa dessa escola, né? E aí ela vai conseguir estudar em outro lugar, tem uma senhora que ajuda ela, ela consegue estudar em outro lugar e tentar refazer a sua vida. Mas é muito difícil para ela, uma vida bem difícil. É um ano de 2000, o filme é do ano de 2009, a direção é de Lê Daniel. E agora eu trago alguns livros que também vocês podem usar como repertório sociocultural dentro desse tema, porque tem tudo a ver com esse tema. Um deles, olha só, Violências nas Escolas, né? O próprio título a gente já vê que tem a ver com o tema. Esse livro é de Miriam Abramovay e Maria das Graças Rua. Então, esse livro ele apresenta um estudo que foi feito, um estudo analítico, né, relacionado às violências dentro das escolas. E ele inclui a descrição das muitas maneiras que essa violência se expressa dentro das escolas, né? Inclusive, traz exemplos explícitos de como essa experiência de violência vivida é sentida, né, pelos jovens estudantes dentro das escolas, pelas vítimas dessas violências dentro das escolas, né? Então, assim, é um fenômeno que tem tudo a ver também com a globalização, com a exclusão social, né? Porque a violência está ligada a tudo isso, né? Então, é um livro, assim, que também dá muito certo se vocês quiserem citar aí dentro da redação de vocês, certo? E um outro livro também é Como Enfrentar a Indisciplina na Escola. É um livro de Silvia Parrati Dayan, e aqui já é um livro meio que voltado para professores mesmo, né? Que fala que a indisciplina é um dos maiores obstáculos pedagógicos do tempo atual, uma das coisas mais difíceis de se enfrentar. É isso, e a indisciplina ela se transformou em um grande pesadelo para professores. Então, assim, né, o livro aborda diversas coisas, como enfrentar a indisciplina, né, se deve ignorar, se deve tentar transformar nessa realidade, e fala também mais do que infringir uma lei, a indisciplina na escola, mais do que infringir uma norma, ela é uma questão, assim, muito maior, porque é uma questão de valores humanos, né? É uma questão de valores, né? E assim, pensar por que esses conflitos se manifestam dentro das escolas, né? E como, e tenta também apontar caminhos, né? De como se resolver isso, né? Como é possível, né? Se enfrentar esse tipo de desafio que é a indisciplina dentro da escola, né? E lança outras questões, por que não se respeita mais o professor, né? Por que se partiu da ordem para o caos dentro das escolas, né? Então, assim, é algo, um livro que tem tudo a ver com esse tema dessa semana, certo? Então, um outro livro também é Impactos da Violência na Escola, um diálogo com professores. Esse livro tem a organização de Simone Gonçalves de Assis. E ele trata sobre a violência nas escolas, entendendo que esse é um problema antigo aqui dentro do Brasil, né? E que é um problema super relevante de se falar sobre ele, é super importante se falar, porque ele traz graves consequências, tanto para o professor, como para o aluno, como para a família, né? Daqueles alunos, para a escola em si, para os professores. E também esse livro vai mostrar a complexidade desse problema. E também é um livro que vai caber perfeitamente aí dentro do tema, certo? E aqui tem alguns dados estatísticos, certo, sobre o tema. Um deles diz o seguinte: as consequências da violência contra professoras e professores brasileiros
são preocupantes. Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação emitiu 3.055 licenças por doenças relacionadas ao estresse e à depressão. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, um professor é licenciado a cada 3 horas por doenças ligadas ao estresse. Olha só, a cada 3 horas, um professor ele é colocado em licença por conta de doenças ligadas ao estresse. E isso é em decorrência à indisciplina de alunos. Esse primeiro dado aqui, eu não li para vocês porque ele está presente lá nos textos motivadores, viu? Acabou que, coincidentemente, eu coloquei aqui. Então, ele não pode ser usado, certo? Como repertório sociocultural. Vou riscar aqui, ok? Então, esse primeiro vocês não utilizam, ok? O segundo pode utilizar. E depois a gente tem dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Diz o seguinte: desordem e desperdício. Entre educadores consultados em 23 países para o relatório Thales, o professor brasileiro é o que gasta mais tempo para pôr ordem na classe. Em média, ele desperdiça 17,8% do tempo das aulas na tarefa, o que equivale a 35 dias do ano letivo, contra 13% em média, certo? Então, olha só, 17,8% do tempo do professor em sala de aula é só para manter a disciplina, tentar manter a disciplina, certo? Tentar combater a indisciplina, né? Melhor dizendo. Isso equivale, gente, a 35 dias de ano letivo. O professor perde 35 dias do ano letivo, né? Se for juntar esse tempo todinho, só tentando organizar a sala, né? Tentando combater a indisciplina. Em seguida, nós temos as feridas do desrespeito. Um estudo da Associação dos Supervisores de Educação do Estado aponta o desrespeito por parte dos alunos como a segunda principal razão para não se seguir a carreira de professor. Pesquisa do Simpro revelou que 83,2% dos professores haviam sofrido desrespeito da autoridade e 12,8% agressões físicas. Segundo o CEPERS, sindicato, 40% das licenças de saúde são por problemas psicológicos. Olha só, gente. Então, muitas vezes a indisciplina acaba gerando esses problemas psicológicos nos professores e eles acabam sendo afastados, né, de suas atividades laborais. Então, é algo a ser repensado, né? Buscar formas de se combater efetivamente, de se transformar essa realidade nas escolas, para a gente tentar tirar esse ambiente de violência, transformar esse ambiente de violência em uma cultura de paz. E a gente tem um outro dado aqui, que foi retirado do site www.redebrasilatual.com.br, vocês podem pegar mais informações lá nesse site, que diz o seguinte: a violência contra professores e estudantes cresceu nas escolas públicas paulistas nos últimos anos, segundo pesquisa divulgada hoje, 18, pelo Instituto Locomotiva e pelo Sindicato dos Professores do Estado Oficial do ensino oficial do Estado de São Paulo. De acordo com os dados, 5 em cada 10 professores da rede, 54%, já sofreram algum tipo de violência nas dependências das escolas em que lecionam. Esse número era de 51% em 2017 e de 44% em 2014. Entre os estudantes, 37% declararam ter sofrido algum tipo de violência, como bullying e discriminação. Então, é um dado também que dá para vocês fundamentarem aí, né, argumentarem em torno disso aí, né, no D1 ou no D2, dependendo do que vocês colocarem na tese de vocês. E aqui eu apresento algumas frases que podem ser utilizadas, que cabem perfeitamente dentro desse tema. Uma delas é de Douglas Rodrigues da Silva, que diz: a escola sempre foi um refúgio contra a violência para crianças e adolescentes. Hoje, ironicamente, a violência está na escola. Ok?
Aqui, gente, teria um acento, viu? Então, hoje a violência está na escola. E uma outra é de Mário Sérgio Cortella, que eu amo, e diz o seguinte: a escola, por exemplo, não cria violência sozinha, apenas reproduz a violência dentro dela, mas também pode ser um meio de diminuí-la se atuar com conteúdos que ofereçam sentidos à vida dos alunos. Olha só, né, gente? Que interessante aqui o que Mário Sérgio Cortella diz, né? A escola reproduz já essa violência que está dentro de um contexto maior que a sociedade, mas a escola também, ao mesmo tempo, tem o poder de transformar essa realidade, desde que ofereça conteúdos que façam sentido para esses alunos. Essa frase aqui é do Papa João Paulo II, que diz o seguinte: a violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. Aqui é uma frase que fala da violência no geral, mas que cabe dentro do tema perfeitamente, desde que vocês consigam associar e trazer para o contexto da escola. E também a gente tem uma frase de Dalai Lama que diz: violência não é um sinal de força, a violência é um sinal de desespero e fraqueza. Também fala da violência no geral, mas que também dá para trazer para dentro do contexto das escolas. E também temos uma frase de Antônio Gomes Lacerda que diz: educação não tem preço, sua falta tem custo. Veja só, gente, como é um tema, está falando da violência, mas está falando da escola também, eu posso colocar conteúdo que trate da educação, desde que eu consiga ligar com os meus argumentos, né? Então, essa frase aqui, que está relacionada à educação, também tem a ver com o tema. E essas frases de educação são muito boas, porque dá para colocar, assim, em vários temas, em temas diferentes, né? Em temas diversificados. Então, é bom sempre anotá-las aí no caderninho do repertório sociocultural de vocês. E também temos uma outra frase de Nelson Mandela, também que trata mais de educação, que diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E olha só, gente, essa frase eu também trouxe para vocês quando eu tratei lá sobre a evasão escolar. Veja como os temas podem se ligar em um repertório só, pode servir para mais de um. Então, por isso que é importante ir anotando alguns desses repertórios, né? Para vocês irem memorizando, né? Porque vocês vão ter bastante coisa, um leque de possibilidades para quando chegar no Enem, vocês, né, irem pegando lá, né, o que vocês guardaram aqui nessa caixinha, certo? E aí não poderia faltar dentro desse tema Paulo Freire, né? Essa frase eu também trouxe naquele tema da evasão escolar e também cabe nesse tema que é: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Tem tudo a ver, gente, com o tema dessa semana, né? Eu posso dizer que a educação não vai transformar o mundo, né? Mas no que diz respeito à violência, essa educação pode transformar as pessoas que estão ali dentro. E essas pessoas, esses alunos vão sair para o mundo e em seguida vão transformar esse mundo, né? Vão conseguir implantar a cultura de paz nesse mundo. E também temos uma outra frase de Paulo Freire que diz: não se pode falar de educação sem amor. Gente, eu achei essa frase tudo a ver assim com o tema, porque assim, né? Digamos que a gente coloque o amor como a oposição da violência, né? Como outro extremo, né? Se tem violência dentro da escola é porque está faltando amor ali dentro, né? Então, para ele, a educação é um ato amoroso, né? E se falar em educação, tem que se falar em amor, não? Então, a educação em si, ela deveria ser o contexto da não violência, da cultura de paz, né? Porque para se falar em educação, tem que se falar em amor. E também temos uma frase de Pitágoras, né, do filósofo Pitágoras, que diz: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Gente, essa aqui também é uma que cabe em muitos temas, então é bom anotar aí no caderninho do repertório sociocultural de vocês. E temos também uma do filósofo Sêneca, que diz: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Também é uma frase que cabe em muitos temas, ok? Então, anotem aí. E temos uma outra frase, que é de John Dewey, que diz: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Também tem tudo a ver com o tema e também cabe em temas diversificados. Então, anotem aí. E a gente também tem uma de Albert Einstein que diz:
A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Gente, essa aqui também cabe em muitos temas, então é bom anotar aí. E, finalmente, a última, que é de Malala, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em Malala. E ela foi o Prêmio Nobel da Paz em 2014. É uma menina que lutou, né? Uma adolescente que lutou pelo direito de estudar, né? Das meninas estudarem. Então, assim, né, ela tem um pensamento também bem feminista. E ela diz: a educação é a única solução. Então, veja só que aí essa frase dela também cabe em muitos temas e ela pode ser até um gancho para puxar uma proposta de intervenção, não só no tema dessa semana, como em diversos outros temas. Então, anotem também essa frase aí no caderninho de vocês. E é isso, pessoal. A aula de hoje é só. Para a aula de amanhã, nós vamos ver a utilização da vírgula dentro da redação, porque é uma coisinha que vocês erram bastante, né? É a vírgula, né? Muita gente tem dúvida, professora, eu não sei como usar a vírgula. Então, eu procurei focar as regras de utilização da vírgula dentro das possibilidades que podem existir dentro da redação, porque se a gente for ficar vendo um monte de regra lá de vírgula, são muitas e algumas nem vai servir para o texto dissertativo argumentativo tanto, né? Não vai servir tanto. Mas, assim, procurei colocar as regras de vírgula que tem mais a ver com a escrita do texto dissertativo argumentativo. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a aula de amanhã. Tchau, tchau!